minhas irmãs em Cristo Jesus. Que bom que você está aqui visitando o canal. Bem-vindo às aulas com o tema Os 5 perigos na vida de um líder. Você já assistiu à primeira aula? O desejo incontido de subir? Assista, ela está muito edificante. Você já assistiu à segunda aula, Liderança Autocrática? Lhe convido também a assistir. Está muito edificante. E agora eu quero convidar você para essa terceira aula, Insubmissão. Isso mesmo, o tema dessa aula vai ser Insubmissão. Bem-vindo aqui à playlist Escola Bíblica e vamos a essa terceira aula, Insubmissão. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima aula. Vamos lá. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Então vamos aí à aula de hoje, a terceira aula da playlist Escola Bíblica. Relembrando que a primeira aula o tema foi o desejo incontido de subir. A segunda aula foi liderança autocrática. Recomendo aí você assistir essas duas aulas. E agora nós vamos para a terceira aula, insubmissão. Todas essas aulas estão sobre o tema Os 5 perigos na vida de um líder. E se você me perguntasse, pastor, por que essas aulas falando acerca da liderança eclesiástica? Eu poderia responder sem medo de errar. Tem muitas pessoas hoje que estão passando por sérios problemas justamente porque estiveram debaixo de uma liderança, mas uma liderança deficiente. Uma liderança onde foi priorizada outras coisas em vez de priorizar as ovelhas do Senhor. Então, infelizmente, existem essas pessoas que acabam sendo feridas em nome de Deus. Então, vamos ao tema de hoje, insubmissão. Para que a gente possa entender essa palavra insubmissão, é importante eu dizer em primeiro lugar o significado da palavra submissão. E o que significa a palavra submissão? Estar debaixo da mesma missão. Ou seja, liderados que estão focados com o líder, debaixo de uma mesma missão, fazendo com que o evangelho avance. Então, significado da palavra submissão, trazendo para o campo eclesiástico. Insubmissão, então, é justamente ao contrário. São aquelas pessoas que não estão mais debaixo da submissão do líder. E aí, por deixar entrar em seu coração a insubmissão, a missão começa a ser afetada. Bom, é importante iniciar essa aula dizendo que eu conheci histórias de líderes que se rebelaram contra a sua liderança, revelando pessoas más, revelando assim pessoas que estavam com o coração em outras coisas, menos no Evangelho. Esses líderes que assim se revelaram pessoas más, se rebelaram contra a igreja, se rebelaram contra a liderança. E aqueles que assim o fazem acabam trazendo para si grandes problemas na sua caminhada. Eu conheço histórias que liderados tomaram a igreja. Isso é um erro muito grande que não deve ser cometido por ninguém. Então vamos nessa aula tratar um pouco sobre esse assunto, insubmissão. Interessante que essas histórias que eu presenciei, essas pessoas, quando assim o fazem, repito, de forma errônea, elas acabam apresentando os seus motivos como se fossem os mais corretos do mundo. Ah, porque o meu líder está agindo dessa maneira, porque o meu líder proferiu essas palavras. As pessoas acabam, nas suas argumentações, expondo os seus motivos como se fossem os mais corretos ou coerentes de toda a história.
mas ainda que o sejam, grave o que você vai ouvir agora. Seus motivos podem estar certos, mas as suas ações não podem ser erradas. Quantas pessoas que acham que estão no caminho certo, mas quando vão agir, agem de maneira errada. Então, não adianta os seus motivos estarem certos, as suas convicções, inclusive bíblicas, estarem certas, mas quando você vai agir, você age de forma errada. Então é importante você guardar essa frase. Seus motivos podem estar certos, mas as suas ações não podem estar erradas ou não podem ser erradas. Um outro ponto importante acerca dessa palavra insubmissão, e eu já vou trazer aqui 2 ou 3 referências bíblicas, é que ela acontece quando o obreiro ele sai fora da missão de Deus para a vida dele. Mas a submissão acontece quando o obreiro ele começa a perder a visão do que Deus tem para a vida dele. Uma vez ele perdendo essa visão, uma vez ele desfocado acerca da palavra de Deus, entra a desobediência a Deus, entra a desobediência à palavra de Deus e aí, consequentemente, a desobediência aos seus líderes denominacionais. Aí começa o obreiro a caminhar com dificuldade dentro da sua denominação. Os seus líderes denominacionais já não passam a ser prioridade na vida dele. Eu quero daqui a pouco falar uma coisa muito importante acerca disso que eu acabei de falar. Quando os líderes denominacionais não fazem mais importância na vida dele. Bom, em relação à liderança, é necessário saber discernir quando tem problemas com o seu líder e você pedir direção a Deus. Se rebelar, falar mal, contradizer o seu líder, nunca será um caminho próspero e abençoado para você. Isso eu posso lhe garantir. Então é muito importante você pedir a direção de Deus. Por quê? Porque assim você não vai se juntar a muitas pessoas que acham que a insubmissão é o caminho correto. Bom, como referência bíblica, eu quero utilizar a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 13. Olha o que diz a parte A desse versículo. Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor. E aí, fechando aqui a parte B, ou todo o versículo, quer ao rei como superior. Bom, vocês lembram que ainda há pouco eu disse que eu traria uma coisa muito importante acerca dessa sujeição ao seu líder denominacional. Veja que a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 13, repito, sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor. Pastor, Pedro aqui está recomendando, então, que eu tenho que estar debaixo de toda e qualquer vontade do meu líder? Bom, aí você precisa parar e pensar um pouquinho. E para isso, eu quero colocar para você algo muito importante. Veja, a submissão ao seu líder, ela existe um limite. Pastor, existe um limite? Sim, existe um limite. E esse limite é desde que não ocorra a violação dos mandamentos do Senhor. Então, se o meu líder manda eu fazer algo e eu sei que esse algo vai comprometer ou já está comprometendo a palavra de Deus, eu preciso repensar nessa minha atitude. E aí é o que entra, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 29. O que diz a palavra do Senhor? Do próprio apóstolo Pedro, juntamente
com os outros discípulos. Diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vai chegar um momento na sua caminhada cristã, no amadurecimento no Evangelho, que você vai começar a se perguntar: o que importa, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Paralelo a Atos capítulo 5, versículo 29, eu abro aqui um parêntese, porque eu já lidei com pessoas que falaram assim: pastor, eu estou obedecendo a Deus, e se eu estou obedecendo a Deus, eu não preciso obedecer o meu líder. Veja que existe aí uma contradição. Existe aí um impasse muito grande, porque tem que andar junto a obediência a Deus e a obediência aos homens. Porém, repito, desde que não faça você transgredir as leis de Deus, transgredir o Evangelho, contrariar a palavra de Deus, ou seja, te levar a cometer algum tipo de pecado. E paralelo também a essa minha observação, eu quero trazer as próprias palavras do apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 2, porém agora no versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Veja que o apóstolo Pedro, ele diz no versículo 13, que sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor. E no versículo 17, ele complementa: tratai todos com honra, amai os irmãos. Primeiro ele diz: temei a Deus, e aí ele complementa: honrai o rei. Então, a primeira coisa que deve ser levada em consideração na sua caminhada para com os seus líderes é você temer a Deus. Até porque temer ao Senhor é o princípio do exercício da sabedoria. Bom, na maioria dos casos de insubmissão, é que não existe concordância com o seu líder. Porém, se assim acontece, você tem que ter a maturidade de conversar com o seu líder de forma ética, educada e honrada, à luz da Bíblia, e expor algumas coisas que talvez você tenha como errado, ou talvez seja a incompreensão da sua parte alguma questão bíblica, que às vezes nós achamos que estamos certos porque nós temos uma compreensão errada acerca de algo que está acontecendo, inclusive biblicamente falando. E aí o seu líder, de posse da palavra de Deus, ele vai te instruir e vai te esclarecer aquela dúvida, ou seja, aquilo que você tinha como errado, agora, à luz da explicação bíblica, você tem como certo. Então, a insubmissão nunca será o caminho correto do liderado para com o líder. A insubmissão nunca vai fazer com que o liderado prospere espiritualmente dentro da sua denominação. Respeitando o seu líder denominacional, sim, porém com entendimento bíblico e sempre lembrando disso que ainda há pouco eu falei, Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja, o apóstolo Paulo está colocando Deus como prioridade. E essa obediência ao homem tem que ser uma obediência com entendimento bíblico que, desde que eu não venha violar as leis, os mandamentos do Senhor, fazer com que os meus pés desrespeitem o Evangelho. Se o Evangelho manda eu caminhar para um lado e os meus pés, sobre a liderança a qual eu estou, está pedindo que eu caminhe para um outro lado, é necessário fazer com que o Evangelho prevaleça. Porém, repito, sempre com entendimento, respeito à luz da Bíblia,
procurando aí orientação. Então, essa aula em submissão é para aqueles que estão debaixo de uma liderança, para que você trilhe um bom caminho, para que você, como obreiro, possa caminhar primeiramente respaldado na palavra de Deus, mas em conformidade com o seu líder. Desde que o seu líder, repito, não faça com que você desrespeite o próprio evangelho que é pregado e deve ser primazia no púlpito, primazia na vida do líder e ensinamento para a vida dos liderados. Eu quero então finalizar essa terceira aula em submissão. E eu gosto sempre de mencionar nas minhas aulas. Elas são apenas pequenas informações, são apenas, assim, vamos dizer, um start na vida daquele que está buscando conhecimento bíblico, porque o assunto não se esgota. Pelo contrário, poderia trazer muitas outras referências bíblicas e entrar em outros temas dentro da insubmissão, como, por exemplo, a rebelião, que para o Senhor é como um pecado de feitiçaria. Mas eu tenho procurado nas minhas aulas nunca passar de 18, no máximo 20 minutos, mas sempre que eu posso, eu fico na margem dos 15 minutos. Então, eu espero que essa aula tenha sido contribuidora para a sua caminhada cristã, para o exercício da liderança e sendo liderado, ou sendo um líder, que as suas ações sempre possam abençoar vidas. Que o seu caminhar seja como palavras do próprio Deus quando se referia a Noé. Eis aí um homem justo, íntegro. Veja que o Senhor, através da sua palavra, sempre vai procurar pessoas justas, pessoas íntegras, para que recebam essa liderança e a façam com exemplo da própria vida. Deus te abençoe. Espero mais uma vez, repito, que essa aula tenha sido contribuidora para a sua caminhada cristã.